ways of this world, deceived by the scheme of the enemy. Oh my God, help me. Oh, great, but Jesus defeated the grave. Oh, great, but Jesus defeated the grave. Jesus, I confess my iniquity. Jesus, I confess on my knees. And I call on His name and He answered me. My God, save me. Oh, death was your sting, was your victory. Now chains couldn't hold on to me. I broke free from the snare of the enemy. My God, help me. Oh, great. But Jesus defeated the grave. Oh, great. But Jesus defeated the grave. Let God arise, His enemies scatter. 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 Defeated the grave. Lift Him up, He is the overcomer. Sing it loud, He is the overcomer. Shout it out, He is the revolution. Defeated the grave. Lift Him up, He is the overcomer. Sing it loud, He is the overcomer. Shout it out, He is the revolution. Bom dia, queridos, a paz. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, que bênção. Vamos orar, queridos, para nós estarmos iniciando essa live em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Queridos, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. O pessoal que é a primeira vez aqui na live também seja muito bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Essa live nós vamos aprender algumas coisas muito importantes aqui da atuação do Espírito de Deus em nossas vidas e você que está aqui me ouvindo, não perca esse conteúdo, que isso aqui vai destravar a tua vida, a tua caminhada com Deus. Vai destravar o seu relacionamento com o Senhor. Isso aqui é muito importante, nós vamos aprender como que o Espírito Santo vem sobre nós, se aposta de nós e nos dá algumas competências que antes nós não tínhamos, por meio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar primeiramente? Vamos falar com Deus, agradecer a Deus por mais uma manhã que Ele nos deu, mais uma manhã que o Senhor tem nos dado de vida, né? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, nós não poderíamos estar aqui, Pai. Se não fosse, Senhor, o teu cuidado conosco, a tua vida em nossas vidas, nós não poderíamos estar aqui. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, aprender de ti, vivermos, Pai, por meio da tua presença e da tua palavra. Te amamos, Pai, mais que tudo nessa terra. Te amamos, Pai, mais do que nós podemos, Senhor, imaginar.
E esse amor, Senhor, venha aumentar dentro de nós para que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Queremos, Pai, cumprir o primeiro e maior mandamento que existe, de amar Você de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós somos. Mas para isso, Senhor, nos ensine a depender. Nos ensine, Senhor, a Te amar de maneira profunda. Espírito Santo de Deus, move os nossos corações a amar a Cristo, ao Pai. Em nome de Jesus. Te amamos, Senhor, e Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, ensinado e falado por meio de nós, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bênção. Vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus. Nesses últimos dias, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? E como que nós somos tocados, como que o Espírito Santo gosta que seja a nossa postura, nossa caminhada diária com Deus. Nós já falamos aqui, eu vou aqui introduzir isso para que você possa aprender. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele está se relacionando conosco o tempo inteiro. Essa pessoa da Trindade, chamada Ruach HaKodesh no original, mas Espírito Santo aqui na nossa língua, né, no português, essa pessoa tão importante da Trindade, ela vai fazer com que você cresça em níveis com Deus. O objetivo do Espírito Santo é te levar a toda a verdade, a Bíblia diz. A verdade é Jesus e ele vai te levar a mergulhar em Jesus, mergulhar em Deus. O Espírito Santo ele vai te ajudar a caminhar com Deus, ele vai te consolar quando você precisar, ele vai te proibir de algumas coisas quando for necessário, ele vai te corrigir quando for necessário, e é por isso que essa pessoa hoje é tão importante em nossa vida, porque se não for por meio do Espírito, nós não vamos conseguir levar uma vida de caminhada com Deus. Dependemos do Espírito Santo para tudo, querido, para tudo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós teremos, nós dependemos do Espírito da verdade. Ele quer nos guiar, só que para ele nos guiar é necessário que nós entreguemos para ele o controle da nossa vida na mão dele. E isso aqui não é algo muito agradável de se fazer às vezes. Por quê? Nem sempre a sua vontade vai estar alinhada à vontade do Espírito Santo. Nem sempre os teus projetos, aquilo que você quer fazer, vai estar alinhado ao Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso hoje, amém? Então, a chave, né, disso que nós estamos falando aqui é saber ou não se eu estou na dependência do Espírito. É saber ou não se eu estou diante dos projetos do Espírito Santo ou eu estou diante dos meus próprios projetos, daquilo que eu quero fazer. Lembre-se, Deus muitas vezes vai conflitar com os seus próprios desejos e vontades. Nem sempre, querido, a sua vontade, na verdade, a maioria das suas vontades não estão alinhadas à vontade de Deus, já que a tua carne te prega peças. Já que a tua carne, o teu corpo, a tua natureza pecaminosa, ela vai sempre querer o que é contrário às coisas de Deus. Nesse caso, nós dependemos ainda mais do Espírito para nos mostrar o caminho certo e do que fazer e seguir. Amém? Ou seja, sem o Espírito, querido, literalmente, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos nos arrepender. Sem Ele, nós não podemos caminhar com Deus. Sem Ele, nós não podemos ser santos, porque Ele é santo. O nome dele já diz Espírito Santo. E Ele vai nos levar à santidade. Ele vai nos levar à santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Eu hoje separei alguns versículos para vocês da Palavra de Deus, muito poderosos. Querido, não perca esse conteúdo. Quem perder essa live aqui vai perder algo muito poderoso hoje, um ensino sobrenatural da parte de Deus. Hoje nós vamos falar algumas características do que o Espírito Santo faz em nossa vida, do que ele destrava, do que ele abre, do que ele descortina, do que ele revela, o que ele faz sobre nós, o que o Espírito Santo pode fazer em nós, o que ele pode trazer sobre nós. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós já falamos sobre intimidade com o Espírito Santo, já falamos que ele nos governa, que ele nos direciona, que ele nos consola, que ele nos leva ao arrependimento quando nós pecamos, é ele que traz o remorso, é ele que faz todas essas coisas. Por isso que ele está morando em nós, porque ele quer controlar o nosso ser. Amém? Ele quer, não significa que ele está, depende de você. Depende de você entregar o controle na mão do Espírito de Deus, tá? Mas vamos lá, eu quero focar hoje mais nas necessidades. Eu tô com a minha Bíblia aqui na mão. Você, por favor, toda vez que vir aqui para a live, venha com a tua Bíblia, querido. Amém? Venha com a sua Bíblia. A menos que você esteja trabalhando, esteja indo aí para um local, né, do trabalho, esteja num trajeto do trabalho. Nesse caso, tudo bem, mas venha com a tua Bíblia quando você puder. Tudo bem? Por quê? Porque nós vamos meditar
tudo que nós falamos aqui nessas lives é por meio da palavra. Amém? Nunca por meio de nós, sempre por meio da palavra. Todo o ensino que você vir aqui nas manhãs e à noite comigo, já venha com a tua Bíblia, venha preparado, venha com a tua caneta, com o teu caderno, para você não perder nenhum ensino, nenhum comentário que o Espírito Santo vier te ensinar aqui, para que você possa crescer e amadurecer com Deus. Tudo bem? Vamos lá então? Danilo Costa, se eu tô falando mentira, meu irmão, saia da live, tá bom? Simples assim. Se continuar com a chacota, eu vou ter que te bloquear. Vamos lá. Êxodo capítulo 31, quero que você abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 31, versículo 3. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Eu vou ler com você, eu quero que você preste bem atenção nesse texto. Vou esperar você abrir aí uns segundos. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Nós vamos falar de um homem chamado Bezalel, tá? Bem rapidinho, porque eu quero citar alguns textos aqui da Bíblia hoje para abrir um pouco os teus olhos espirituais, tá bom? Eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender o contexto. O Senhor disse a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, esse homem, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora, o versículo 3 que eu quero ler com você, que é o foco dessa parte do ensino. E o enchi do Espírito de Deus, presta bem atenção nisso aqui, o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo o artifício, né? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Eu quero que você entenda uma coisa, presta bem atenção nisso aqui. Querido, o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele pode vir com muitas formas. Ele pode vir de muitas formas. E ele vai vir na necessidade que você precisa. Bezalel, esse homem, ele foi revestido do poder do Espírito Santo para algumas finalidades no templo. Ele foi revestido do Espírito de Deus para algumas finalidades que Deus tinha para a vida dele. E que Deus queria que ele fizesse em serviço do templo. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo ele vem suprir uma necessidade para o serviço. Ele vem suprir uma necessidade que nós precisamos para a obra do Senhor. No caso de Bezalel, a Bíblia diz que o Espírito Santo o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento e todo o artifício na elaboração de desenhos, trabalho com ouro, prata e bronze. Você percebe que esse homem, ele era uma espécie de artesanal, né? Um artesão ali, que trabalhava na casa do Senhor para fazer artesanatos de alto calibre, né? E um alto nível de destreza e inteligência naquilo que Deus colocou para ele. Mas você percebe que foi o Espírito Santo que encheu ele. E a partir do momento que o Espírito Santo encheu ele, ele conseguiu receber habilidades. Aprenda isso, amado. Habilidades. Uma vez que ele foi cheio do Espírito Santo, esse homem, Bezalel, o Espírito Santo derramou sobre ele habilidades que antes ele não tinha. Tem muitas pessoas que dizem, né? Ah, mas a inteligência, a sabedoria, querido, isso vem de Deus. Isso vem do próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá com generosidade, de maneira gratuita, mas deve ter fé para receber aquilo que Deus tem para oferecer. Amém? Ou seja, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando o Espírito vem sobre nós, ele nos dá sabedoria, inteligência e habilidades que antes nós não tínhamos. Ontem eu falei aqui sobre Sansão e como que Sansão foi tomado pelo Espírito Santo e rasgou um leão ao meio, como quem rasga o cabrito. E detalhe, sem nenhum tipo de ferramenta na mão. Por quê? A força que veio de Sansão naquele momento não veio de Sansão, mas veio do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, querido, que quando nós falamos do Espírito Santo, isso aqui é algo muito poderoso. Porque o Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da nossa vida nos dias de hoje. É a pessoa que nós devemos nos relacionar. Tudo que nós somos, vamos fazer, devemos fazer, projetos e objetivos, dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus.
Uma vez que você entende que o Espírito Santo é aquele que te governa e que te dá habilidade, te dá sabedoria, te dá entendimento, você não passa a ser mais o mesmo, porque você está na dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso que o tema dessa live é Mistérios do Espírito Santo, porque muita gente não conhece o que eu estou ensinando nessas lives. Não conhece o que eu estou falando aqui para você. Esse homem Bazalel foi revestido de sabedoria, entendimento, inteligência por meio do encher do Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 31, no versículo 3 até o versículo 5. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, vamos falar de algumas características. Ele pode vir sobre você para te dar sabedoria, inteligência e também aquilo que você precisa de necessidade para cumprir aquilo que você precisa nessa terra. Seja, querido, uma obra para Deus, seja, querido, no teu negócio, naquilo que você faz, não importa onde você esteja ou vai fazer. Dependa do Espírito Santo para que você possa fazer, porque ele vai te capacitar a viver aquilo que você precisa. Ele vai preencher aquilo que você não tem. Ele vai preencher aquilo que você necessita. Se é sabedoria, ele vai te preencher com sabedoria. Se é uma inteligência para fazer alguma atividade na sua empresa, no seu emprego, uma aptidão que você precisa receber, o Espírito Santo ele irá te preencher com isso. Mas é necessário que você tenha conexão com o Espírito Santo, que linka com todas as lives do passado que eu falei para vocês, sobre ter conexão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te capacitar para tudo, querido. Amém? O Espírito te capacita para tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Vamos seguir aqui então com o conteúdo. Vai anotando esses textos que eu quero que você grave isso daí para você nunca mais esquecer esses pontos tão importantes da palavra de Deus, principalmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos lá então. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo rapidinho. Nós falamos de Juízes, falamos de Sansão. Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes capítulo 6, versículo 34. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Eu quero que você anote isso daí, tá bom? Nós falamos de Bazalel, lá no Êxodo, né? Quando eles estavam buscando pessoas para construção, para fazer obras dentro da casa do Senhor. Amém? Queridos, eu vou responder algumas perguntas no final, tudo bem? Presta bem atenção primeiro aqui no conteúdo e no final eu vou abrir para perguntas e respostas um pouquinho aí, tudo bem? Vamos seguir com o conteúdo primeiro só para a gente gravar isso aqui. Juízes capítulo 6, versículo 34. Olha o que a palavra diz. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Você percebe que o Espírito Santo tomou, revestiu Gideão de direção do que era para ele fazer, no momento que era para ele fazer, do jeito que era para ele fazer. Tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe, querido, como nós dependemos do Espírito Santo para fazer as coisas? Como nós dependemos do Espírito Santo para que ele nos governe naquilo que ele tem para a nossa vida. O Espírito Santo ele vai colocar sinais, ele vai dar orientação para você, para fazer o que você precisa fazer na hora que você precisa fazer, porque ele está morando dentro de nós. Ele mora dentro de nós, e quando ele mora dentro de nós, ele nos direciona, ele nos governa. O problema é quando nós estamos tão atolados no pecado que não conseguimos ouvir o direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo até quer te revestir, até quer te tomar, mas você não tem a base necessária, a intimidade necessária para que ele possa te usar, como a gente está lendo aqui, o Espírito Santo usando muitos homens para fazer algo, para fazer coisas, para capacitar homens a ter e desenvolver coisas, habilidades, competências que antes eles não tinham. Amém? Então, o Espírito Santo revestiu Gideão para tocar o alarme. Ou seja, será que você está direcionado pelo Espírito para fazer aquilo que ele quer que você faça na hora, não tua, mas na hora do Espírito?
para que você possa ser revestido. E detalhe, a vitória de Gideão veio justamente pela obediência a Deus, pela obediência ao Espírito Santo de Deus. Todas as confirmações que Gideão pediu para Deus, que Deus confirmou e trouxe sobre ele, a Bíblia diz que Gideão foi vitorioso, né? Com aqueles 300 homens ali, fazendo e sendo direcionado pelo Espírito Santo em tudo o que ele pediu. Querido, uma das chaves da nossa vitória, da nossa caminhada com Deus, é literalmente sermos direcionados pelo Espírito Santo. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo é uma chave poderosa para que nós tenhamos sucesso em tudo que nós vamos fazer. Seja no ministério, seja no nosso trabalho, não importa aonde você esteja. Amém? O direcionar do Espírito Santo é útil para o ensino, edificação, competência, habilidade e tudo o que ele vai trazer sobre a tua vida, segundo a vontade dele e não a nossa. Tudo bem? Glória a Deus. Falamos então de Bazalel, falamos então, falamos de Gideão. Eu quero falar agora também sobre Juízes, sobre Otiniel, né? Juízes capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, veio sobre esse homem. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele liderou Israel na guerra. Presta atenção aqui, querido. Isso está escrito em Juízes capítulo 3, versículo 10. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele também vai nos direcionar a guerras espirituais. Ele vai te levar para uma guerra que você possivelmente vai enfrentar naquele momento contra Satanás e seus demônios. Então ele vai te direcionar na guerra. Qual é a ferramenta que você tem que usar? O que você tem que fazer? É momento de orar? É momento de agir? É momento de usar o capacete da salvação, a espada do Espírito? É momento de usar a fé? O que eu vou fazer naquele momento? Porque não basta, querido, você ter o conhecimento da palavra se você não é direcionado pelo Espírito para fazer aquilo que ele quer que você faça. Muda tudo, né? Muda tudo. Quando nós falamos que, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, é totalmente diferente, porque ele vai nos levar a fazer exatamente o que nós precisamos fazer na hora que nós precisamos fazer. A chave é ser direcionado pelo Espírito em tudo o que ele quer que você faça. Sabe qual que é o nosso problema, querido? Nós queremos ouvir primariamente a nossa carne, a nossa consciência, o nosso coração, antes de consultar o Espírito Santo para saber o que ele quer que nós façamos. Querido, o Espírito Santo pode confirmar na tua vida de diversas formas. Ele pode confirmar por meio de sonho, por meio de impressões no teu espírito, ele pode te dar visões, ele pode falar com você por memória, ele pode falar com você por meio da palavra, ele pode usar um servo dele para falar com você, não importa qual seja a forma que o Espírito Santo esteja falando com você, obedeça, se submeta, amém? E, queridos, o meu irmão aqui até me lembrou aqui da live. Eu vou pedir um favor para vocês, quem puder, tá bom? Você não é obrigado a fazer isso, mas se você puder, curta essa live, siga aqui e compartilha para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, gente, isso aqui você não vai aprender em lugar nenhum. Dificilmente as pessoas estão ensinando sobre isso aqui hoje, tá? Então não perca esse conteúdo. Não perca. Se você puder compartilhar essa live, quando você compartilha, mais pessoas vão ser impactadas com esse ensino. Você não está dando dinheiro para mim, eu não quero o teu dinheiro, guarde o teu dinheiro com você. Eu só estou pedindo para você compartilhar a live, para que mais pessoas possam também aprender o que você tem aprendido aqui. Tudo bem? Glória a Deus. Quem puder fazer isso, vai ajudar muito a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus e desse conhecimento espiritual chegar em mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês que está aqui ajudando também e está aqui, de certa forma, aprendendo, né? A também não ser egoísta, mas ensinar outras pessoas a também receber aquilo que vem da parte de Deus. Tudo bem? Eu vou seguir aqui então. Nós percebemos então que o Espírito Santo veio sobre Otiniel e o revestiu com força, poder, para que ele pudesse ir para a guerra. Você percebe, querido, que o Espírito Santo ele vai te levar para a guerra muitas vezes? Quer que eu te provo na Bíblia, guerra espiritual? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, no versículo 1, que o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Profeta, o que você está me ensinando aqui? Você está falando que o Espírito Santo vai me levar para ser tentado com Satanás? Exatamente isso que eu estou te falando. Muitas vezes, o Espírito Santo vai te levar para ser provado, para saber a tua fé, para saber o quanto você está firme com Deus. Ah, profeta, mas ele não poderia fazer isso, ele não é Deus, ele não sabe que eu estou preparado? Sim, mas ele quer mostrar para você também se você está preparado ou não. Mostrar o quanto você ainda está frágil e depende dele.
Muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para provações. Aprenda a ser provado pelo Espírito, porque ele vai te provar. Ele vai te levar para ser provado. Mas, no fim, ele quer te aprovar. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Lembre-se, tentações fazem parte não somente o diabo se levantando contra nós, mas muitas vezes o próprio Espírito Santo te levando para ser tentado, para te aprovar e te transformar em uma pessoa mais forte, mais poderosa, mais cheia do Espírito, mais maturidade, mais experiência. Amém? Toma cuidado, querido, porque tem provações que vêm do próprio Espírito permitindo na tua vida. Não significa que vem do diabo. Tá bom? O próprio Deus permite essas provações para que você seja galardoado, para que você possa crescer, né, no conhecimento da palavra do Senhor. O próprio Espírito Santo vai fazer isso. Profeta, eu nunca ouvi isso, eu nunca aprendi isso, nunca vi ninguém falar sobre isso. Seja bem-vindo à Bíblia. Seja bem-vindo à palavra de Deus. E a palavra de Deus é inerrante, ela não erra. Se o Espírito Santo levou Jesus, que era Jesus, para o deserto para ser tentado, imagine você, mero mortal, que precisa passar por uma série de vitórias para ser transformado por Deus. Amém? Lembre-se, provações, lutas fazem parte do forjar de um soldado. Nenhum soldado é um bom soldado, querido, se ele não enfrenta guerras. Nenhum soldado será um bom soldado se ele não enfrenta lutas e batalhas e as vence. Amém? As lutas e as batalhas fazem parte do nosso crescimento e amadurecimento com Deus e a sua presença. Tudo bem? Glória a Deus. Então, uma dica que eu dou para vocês, não reclame da luta. Agradeça e pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com essas lutas. O que Ele quer te ensinar com essas lutas. É mais fácil e você anda em conhecimento com Deus e você vai passar mais rápido por essa provação à medida que você pergunta para o Espírito Santo o que ele quer te ensinar com aquilo. Isso aqui é uma chave espiritual que eu estou te dando aqui, gente. Isso aqui é ensino poderoso. Se você quer aprender com Deus aquela luta, pergunte ao Espírito Santo: Espírito amado, o que o Senhor quer me ensinar com essa luta? Quando você fecha a boca da reclamação e abre a boca para aprender, você sairá muito mais rápido dessas provações que você tem passado, que vem da parte do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir então com o ensino aqui, preste bem atenção. Nós falamos então de Bezalel, falamos então de Gideão, falamos então agora de Otiniel, e eu quero falar com vocês também sobre Jefité. A Bíblia diz, para quem não conhece a história de Jefité, isso aqui está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 29. A Bíblia conta a história de Jefité, né? Um homem ali que era filho de uma prostituta e ele era um guerreiro, né? Um soldado. E os seus irmãos queriam deserdar ele porque ele era filho da prostituta, não tinha herança entre os irmãos porque era filho de uma relação sexual ilícita, né, do pai. Então os filhos não gostavam de Jefité, mas ele tinha algo que era poderoso. Ele tinha um temor a Deus, ele era um homem destemido, ousado em Deus. E eu quero ler com você o versículo. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Juízes, capítulo 11, versículo 29. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus deu sabedoria. Perdão, eu li o versículo anterior, eu li o versículo próximo. Eu quero ler ainda o de Jefité aqui, tá? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Juízes capítulo 11, versículo 29. Você percebe que o Espírito Santo veio sobre Jefité e Jefité conseguiu vencer as guerras e foi grandemente abençoado e vitorioso nas guerras que o próprio Espírito Santo trouxe sobre aquela população, né, a população de Israel, e ele foi vitorioso porque ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Você percebe, querido, que quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, somos revestidos do Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer as nossas guerras, porque as nossas guerras não são vencidas por nós, são vencidas pelo Espírito Santo. Nós não vencemos guerras, querido, por nós mesmos. A nossa luta, nossa batalha, não vem da vitória de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus.
Vai anotando esses versículos para que você possa ter isso como entendimento no teu espírito. Amém? Eu quero também ler com você, eu anotei aqui esse versículo para você. Nós vamos ler Gênesis capítulo 41, versículo 38. Gênesis capítulo 31, versículo 38. Eu vou ler rapidinho aqui com você, tá? Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, está falando de José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem não sabe dessa informação que eu vou falar agora, Faraó, ele tinha muitos feiticeiros. Muitos. O Egito das nações, né? Foi uma das nações que tinha uma grande gama de deuses. Eles tinham deuses, gente, para tudo, tá bom? De verdade, era deuses para tudo. Um dos deuses muito conhecido, né, do Egito é aquele pseudo-deus, mas é um demônio, chamado Anubis, né? Para quem lembra, ele é mais ou menos assim parecido, né? Como se fosse um cachorro, né? E em corpo de homem. Tem muito filme aí mitológico que mostra Anubis, né? Então, esse é um dos deuses do Egito. Tem o deus Ra. Gente, tem muitos deuses no Egito. E Faraó, presta bem atenção, Faraó, que era um homem que se envolvia com feitiçaria, conjuntamente com os seus feiticeiros, a Bíblia diz que Faraó reconheceu na vida de José que ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo que José fazia, as interpretações dos sonhos, toda a sabedoria dele para tudo que ele fazia, não vinha de José, vinha do Espírito Santo de Deus. Ou seja, José tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Ele conhecia quem era o Espírito Santo. Até porque, quando aquela mulher, a esposa, né, de Potifar, aquela mulher que veio sobre ela quis se deitar com José. O que a Bíblia mostra é que José, ele era um homem muito bonito, né? De boa aparência, um homem muito bonito, e aquela mulher queria se deitar com ele a todo custo, a ponto de tirar sua roupa na frente dele, né? Como a Bíblia orienta, né? E ensina, e tentar se deitar com ele, mas a Bíblia diz que ele era um homem tão temente a Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele disse: como pode eu pecar contra o meu Deus dessa maneira? Em tudo que Deus tem me feito, com toda a bondade que Deus tem me feito, com tudo que o Espírito Santo tem me ensinado a andar, eu não posso me deitar com você. E aquela mulher pega um pedaço da roupa dele e acusa aquele homem de ter abusado dela ou, pelo menos, tentado se deitar com ela. E José passa longos anos na cadeia preso por um crime que ele não tinha conhecido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa live. Será que você, querido, está disposto a ser direcionado por Deus a esse nível de padecer nessa terra por obedecer ao Espírito Santo de Deus? Será que você está disponível para Deus de verdade, a estar totalmente voltado para Ele, mesmo que você padeça nessa terra e sofra? José, ele era direcionado pelo Espírito. Ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha inteligência. Tudo por meio do Espírito Santo de Deus. Você percebe, querido, como que todas essas histórias que eu estou te contando aqui, como o Espírito Santo é necessário na nossa vida, como o Espírito Santo é necessário em nós para nos guiar, para nos transformar, para nos ensinar. Eu espero que você esteja aqui aprendendo esse conteúdo tão importante nos nossos dias de hoje, já que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se eu sou morada do Espírito Santo de Deus, se ele habita em mim, agora eu preciso ser direcionado por ele, naquilo que ele tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então? Eu quero falar agora outro homem, outra pessoa. Nós vamos avançar agora para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido, presta bem atenção. Anota isso daí pro teu coração. Querido, por favor, não perca esse ensino, isso aqui é muito poderoso pro teu espírito.
Isso aqui é muito, muito, muito edificante para o teu espírito. Você não tem noção. A Bíblia diz que Jesus nos deu o Espírito Santo. João capítulo 20, ele disse: se eu não for para o meu Pai, presta bem atenção, não poderá acontecer algo melhor para vocês. O que era esse melhor que o Espírito Santo, que o próprio Jesus estava falando? Era a descida do Espírito Santo. Ele disse: se eu não for para o meu Pai, o Espírito Santo não poderá ser derramado sobre vocês. Por quê? Porque eu preciso ir para que ele desça. O meu papel nessa terra eu completei, eu morri pela humanidade, eu paguei o preço pelo teu pecado. Mas agora, quem vai te levar à santidade é o Espírito Santo de Deus. Aquele que governa o nosso interior, aquele que governa a nossa vida, está morando em nós, dentro do nosso corpo, no nosso templo, que a Bíblia chama lá em 1 Coríntios capítulo 6 de morada, a morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, querido, todos nós hoje temos essa liberdade, né, de ter o Espírito Santo dentro de nós. Não significa que ele está dentro de você. Não é porque o Espírito Santo foi enviado a nós que significa que ele mora em você. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode morar num templo de pecado. O Espírito Santo não pode se voltar contra o pecado, até porque o nome dele já diz Espírito Santo, ele é santo. Ele não pode ser mascarado ou deturpado, ou você tentar mascarar. Não, Espírito Santo, fica aqui e você tentando levar uma vida de pecado, de desilusão, de tristeza, uma vida escrava de demônios, por meio de brechas espirituais que você abre para Satanás trabalhar na tua vida. Lembre-se, querido, o Espírito Santo nunca vai dividir a casa dele. Nunca. Ou o Espírito mora em você, ou demônios moram em você. Não tem outra pessoa que mora em você, não tem outro Espírito. Ou é o Espírito de Deus, ou são espíritos malignos. O que eu quero que você entenda, querido, é o seguinte, preste bem atenção. Quando o Espírito Santo ele passa a morar em você, ele passa a habitar em você, ele vai te dar competência que você não tinha antes. Ele vai te levar a um nível de santidade, ele vai te levar a um nível de fogo do Espírito, ele vai te levar a um nível de poder, de autoridade, mas para isso, querido, você vai precisar aprender a ser direcionado pelo Espírito Santo. Hoje o que eu vejo são muitas pessoas querendo fazer muitos sinais, milagres, prodígios por meio do Espírito, mas tem uma coisa, infelizmente elas não são voltadas para o Espírito, não são guiadas pelo Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, querido, que é muito triste, mas é a verdade, eu não posso ir contra a palavra. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão vendo que eu estou citando várias passagens bíblicas para vocês. Ninguém pode ser filho de Deus se não for por meio do Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ninguém vai para o céu, querido, se não tiver a marca do Espírito Santo. Ninguém vai receber nada de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 também diz que o amor de Deus foi derramado por meio do Espírito a nós. Sabe por que você se sente amado por Deus? Porque o Espírito está te amando. Sabe por que você é direcionado por Deus para as coisas que Ele quer que você faça? Porque o Espírito Santo está latente dentro do teu espírito, direcionando você para aquilo que Ele quer que você faça. Efésios capítulo 4, versículo 30, Romanos capítulo 8, versículo 14. Leia o livro de Romanos capítulo 8 todinho. É um capítulo todo falando sobre a pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante. Querido, nós temos inúmeras passagens bíblicas na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem te guarda para o dia da volta de Cristo? É o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21 diz que o Espírito Santo e a noiva dizem vem. Aleluia! O Espírito Santo dentro de nós e a noiva do Cordeiro, que é a igreja, dizem vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Por que hoje nós temos a esperança de falar para o Senhor, Senhor, pode vir? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito, o selo, a marca da promessa está em nós. E todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, todo aquele que é manifestado pelo Espírito, ele tem a marca da promessa para o dia da redenção. Uma vez, querido, que pessoas não são guiadas pelo Espírito, infelizmente você não pode ser chamado de filho de Deus. Pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que não são direcionadas pelo Espírito Santo. Infelizmente, querida, eu tô aqui como profeta para te pregar a verdade.
Eu não posso, como profeta do Senhor, massagear o teu ego. Eu preciso falar a verdade e ensinar a verdade ao povo de Deus. Pessoas que não são guiadas pelo Espírito não são filhas de Deus. Pessoas que não abrem mão de uma vida de pecado e promiscuidade para andar em santidade pelo Espírito não são filhos de Deus e não vão herdar a morada celestial. Não sou eu que digo, querido, é a Bíblia. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, inequívoca, você entende que o Espírito Santo ele tem que direcionar a tua vida. Caso contrário, demônios direcionarão a tua vida. Eu quero que você entenda outra coisa, presta bem atenção. Quando Samuel ungiu Davi, quando Samuel ungiu a cabeça de Davi, eu já falei para vocês que aquele óleo na cabeça de Davi simboliza o Espírito Santo. Por isso que hoje não tem sentido você chegar na tua igreja e teu pastor te ungir alguma coisa, derramar o óleo com chifre na tua cabeça. Isso não existe mais. Por quê? O óleo simboliza a descida do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos ungir ninguém, derramar óleo na cabeça de ninguém, para que essa pessoa tenha a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado a ela. Amém? Depois a gente pode falar sobre isso. Isso aqui a gente está falando sobre práticas dentro da igreja, que infelizmente pastores, por não compreender a palavra, começam a colocar um monte de baboseira e balela dentro da igreja porque não conhece a Bíblia. Não conhece, não tem revelação, não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, e por isso que ele faz um monte de coisa na igreja que não tem sentido. Amém? Ou seja, qual o sentido de eu derramar o óleo na cabeça de alguém se essa pessoa já tem o Espírito Santo? Não tem sentido. Quem chamou ela é o Espírito Santo. Quem capacita ela é o Espírito Santo. Por que o óleo era derramado na cabeça das pessoas no passado, na antiga aliança? Porque o Espírito Santo não estava em todo mundo. O Espírito Santo não habitava em todo mundo. Ele habitava em pessoas que eram ungidas por Deus. Você pode ver que Davi não se auto-ungiu para fazer alguma coisa. O próprio Samuel, um grande profeta, inclusive é o nome do meu filho, é um profeta que eu me inspiro muito, e tanto que eu dei o nome do meu filho, né? Meu filho se chama Samuel, Luca Samuel. Por quê? Esse homem era um homem tão inspirado por Deus, ainda que os seus filhos não seguiram os passos do pai, mas Samuel foi um grande profeta de Deus nessa terra, pregador da verdade, não passava a mão em ninguém, profeta, querido, de verdade, homem que pregava e era movido pelo Espírito. Não falava dele, mas de tudo que o Espírito movia a falar. Ou seja, quando Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, aquele símbolo do óleo simbolizava o Espírito Santo. Nem todos, querido, na antiga aliança tinham acesso ao Espírito Santo, até porque ele não tinha sido derramado. O próprio Joel falou, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, se não me falha a memória, a Bíblia diz, naqueles dias, no futuro, Joel está profetizando para o futuro, o Espírito de Deus será derramado a toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens teriam visões e os vossos velhos sonhariam sonhos proféticos, e todo o Espírito seria derramado sobre todos, servos, senhores, não importa a classe, pequenos e adultos. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles, não tem necessidade mais de óleo na cabeça, querido. Isso não existe. Falta de conhecimento da palavra, falta de estudo da palavra, leva a feitiçarias dentro da igreja. Infelizmente, pessoas por falta de conhecimento não compreendem a palavra e saem fazendo uma série de práticas totalmente mundanas, equivocadas, que não obedecem à palavra e não entendem a palavra. Por isso que começa a ter um monte de prática dentro da igreja, baboseira. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Eu fui num evento, já participei de muitos eventos, querido, cristãos. Eu sirvo a Deus desde os meus 13, 14 anos de idade, tá? Então eu prego o evangelho desde os meus 17, 18 anos. Eu tenho mais de 12 anos de leitura da palavra e aprofundamento na palavra de Deus. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é, eu aprendi ontem. São mais de uma década na presença de Deus, lendo e meditando na palavra, lendo e estudando a palavra. Eu não falo de mim, eu falo de Bíblia. Eu acho que você já percebeu isso aqui nessa live, né? O que eu quero que você compreenda é o seguinte. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, eu dei vários exemplos para vocês aqui. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te levar a viver os propósitos de Deus para a tua vida. Não tem mais essa necessidade que as pessoas têm da igreja de ficar criando um monte de práticas mundanas. Eu ia falar do evento, né? Deixa eu falar aqui do evento para vocês. Eu fui num evento, num encontro com Deus. Gente, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Eu já vi muita balela nesse meio gospel, nesse meio cristão. Mas aquilo que eu vi, eu fiquei indignado. Sabe o que eles estavam fazendo no encontro com Deus? Esse evento tão importante, eles estavam pegando uma capa
e passando essa capa em cima da cabeça de todo mundo, simbolizando quando Elias derramou a capa sobre Eliseu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que simbolizava aquela capa? Embora a capa caísse e Eliseu pegasse aquilo. O próprio Eliseu não falou, eu quero porção dobrada do que está sobre você, do Espírito que está sobre você? Qual o sentido de hoje, depois que o Espírito Santo desceu sobre nós, todos nós temos acesso ao Espírito Santo, eu pegar uma capa e eu passar a capa na cabeça das pessoas? Eu vi isso, querido, com meus olhos. Quando nós não temos o conhecimento da palavra, o direcionamento pela palavra, a igreja começa a fazer um monte, eu chamo de feitiçaria gospel. Feitiçaria gospel. Algo que não está na palavra, ou algo que foi passado. A Bíblia, querido, ela é progressiva, ela se revela. Quando o Espírito desceu sobre nós, o Espírito Santo da verdade, hoje nós não temos mais a necessidade de ninguém ungir nossa cabeça. Ficar derramando óleo. Então quer dizer que se teu pastor não derrama o óleo na tua cabeça, quer dizer que você não tem chamado por Deus? Querido, não tem sentido. Biblicamente falando, teologicamente falando, não tem sentido esse monte de baboseira cristã gospel que estão se infiltrando no meio da igreja. Esses homens, por meio de falta de conhecimento, estão ensinando o povo de Deus de maneira totalmente errada. Deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que quando Jesus subiu para o céu, ele deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, presbíteros, bispos. Quem deu os dons foi o próprio Jesus, não é o óleo do teu pastor na tua cabeça. Quem deu o dom foi Jesus. Não é um óleo que vai capacitar você a alguma unção. Não é o óleo que vai capacitar você a viver. Se não derramar o óleo na tua cabeça, você não tem chamado. Isso não existe. Quem deu o chamado foi o próprio Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou chamado para pregar em muitas igrejas. Deus me usa muito na palavra, nas revelações, na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento de espírito e na profecia. Eu tenho muitos dons espirituais que o Senhor me deu. Muitos homens de Deus que falaram que eu não era profeta, quando viu o agir de Deus e o poder de Deus, o Espírito Santo me tomando em profecia, reconheceram, dobraram o joelho, reconhecendo que eu era um profeta do Senhor na terra. Eu não estou aqui para mostrar para pessoas. Quem me chamou foi Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu, apóstolo Paulo, chamado por Cristo. Ninguém colocou o óleo na cabeça de Paulo. Ninguém colocou o óleo na cabeça de Pedro. Ninguém colocou o óleo na cabeça de Judas. Na cabeça de Tiago. Na cabeça de Barnabé. Na cabeça de Timóteo. Ninguém colocou óleo na cabeça dessas pessoas. Elas eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, chamados pelo próprio Deus. Não é homens que te chamam. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que te capacita no chamado que ele tem para a tua vida. Toma cuidado, querido, com um monte de balela que vocês estão aprendendo aí fora, tá? Estamos aqui com 400 pessoas online. Tem muitos pastores que estão me acompanhando aqui nas lives há muito tempo já. Muitos apóstolos, muitos líderes. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo um profeta do Senhor pregando a verdade, embora eles tenham aprendido errado a vida inteira. Tem muito líder aí, querido, que está ensinando aquilo que aprendeu e vira uma série de progressão de ensino do que o homem fala e não do que a Bíblia fala. Eu vou te falar uma coisa aqui nessa live. Se apegue com o Espírito Santo de Deus, querido, e com a palavra dele. A palavra de Deus é a tua lâmpada e a luz dos teus pés. É ela que te guia, é ela que ilumina o teu caminho. É a Bíblia. Não vai pelo que os homens ensinam, vai pela Bíblia. Se o teu pastor não cita a Bíblia, ele está falando de homem, ele está falando do que ele acha. Um homem pregador do evangelho verdadeiramente, ele cita a palavra de Deus, ele cita a Bíblia. Ele fundamenta a sua mente, o seu coração, o seu entendimento em Deus e na sua palavra, e não no que ele pensa e no que ele acha. É muito fácil eu me levantar na internet aqui e falar do que eu penso. Tem muita gente fazendo isso. Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus sem nenhum pingo de testemunho. Sem nenhum pingo de conhecimento de Bíblia. Recentemente eu chamei um pastor aqui para conversar comigo na live. O pastor falou um monte de baboseira. Não conhecia nada. Para quem estava nesse dia que eu chamei o pastor para subir aqui na live, viu o tanto de asneira que aquele pastor falou. Com muito respeito eu estou falando isso para ele, mas o que ele falou é asneira e baboseira bíblica.
Eu não tenho nada contra a pessoa do pastor, mas ele falou um monte de baboseira que não tem nem sentido o que ele estava falando. Cego. O que eu quero que você entenda, querido, nessa live, presta bem atenção. Sim, ele vai estar ouvindo, e é para ele ouvir mesmo. Ele tem que ouvir mesmo. Ele tem que ouvir. Você, pastor, que está aqui na live, que está ensinando baboseira para o teu rebanho, para as ovelhas que Deus colocou na tua mão para cuidar, você vai pagar preço caro diante de Deus naquele grande dia, tá? Vocês vão pagar preço caro diante de Deus. Eu estou falando aqui como profeta do Senhor, acredite se você quiser. Vocês têm que pegar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus para as pessoas, e não manipular as pessoas para aquilo que vocês pensam. O apóstolo Paulo não falava dele. O apóstolo Pedro não falava dele. Eles falavam daquilo que eles aprenderam com Jesus. O verdadeiro evangelho, querido, é quando é pautado na palavra. O verdadeiro evangelho não é esse monte de pastorzinho coach que está surgindo aí fora, não. Falando, pregando um monte de pregação bonitinha. Um monte de pregação bonitinha que você sai de lá todo motivadinho, mas vai para o inferno motivado. Porque não é pregações de motivação que vai te levar para o céu. São pregações de exortação. São pregações de arrependimento. De vida com Deus. Relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo. É isso que te leva para o céu, querido. Tem um monte de pessoa que vai morrer com o bolso cheio. E vai para o inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser próspero nessa vida, mas toma cuidado com a prosperidade, viu? Toma cuidado com a prosperidade. A Bíblia diz que o dinheiro, na Bíblia, é o único termo chamado de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou a Deus e a Mamon. Tem pessoas que se corromperam com o dinheiro. Pastores hoje não pregam mais a palavra, pregam por dinheiro, para manipular as pessoas, para dar ofertinha na igreja. Querido, eu sou pastor. Para quem não me conhece, aqui na live, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church. Aqui na igreja nós nem colocamos dízimos. Isso é passado, é velha aliança. Aqui na igreja nós contribuímos com ofertas. Quem oferta, quem quiser ofertar, oferta. Quem não quiser, não oferta. Quem quiser contribuir, contribua. Quem não quiser contribuir, não contribua. 2 Coríntios, capítulo 9. Quem contribui, contribua com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Dízimos nem são para a nova aliança. Dízimos nem deveriam estar sendo citados nas igrejas. Isso é aliança, lei mosaica, tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. Um monte de pastor sendo escravo de um monte de doutrina de demônios. Porque não conhecem a palavra. E quando conhecem, ou conhecem e mascaram a verdade para encher os seus bolsos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você que está aqui me ouvindo e talvez está falando, mas ele recebe dinheiro da igreja, né? Eu não recebo um centavo da igreja que eu pastoreio. Eu não recebo um centavo. Eu trabalho com casa de aluguel e reforma de casa. A minha esposa trabalha como professora, pastora Natália, uma mulher de Deus, vocês vão conhecer ela aqui. Eu nunca pedi um centavo na igreja, nunca recebi um centavo. Eu pastoreio a igreja como fundador e presidente há mais de 4 anos. 4 anos. Eu pastoreio pessoas há mais de 12 anos. Eu não tenho um centavo na minha conta da igreja. Eu não preciso disso. Eu trabalho com as minhas próprias mãos. O que eu quero que você entenda, querido, é que tem muita gente aí fora pregando o evangelho mentiroso. Falso. Falso. E as pessoas estão sendo manipuladas, sabe por quê? Porque não conhecem as Sagradas Escrituras. A culpa também é de vocês. A culpa também é de vocês por não pegarem a Bíblia e meditar na palavra. Você só quer ir para a igreja ouvir uma pessoa. Você não quer ouvir a palavra de Deus, a boca de Deus que é a Bíblia. A culpa também é de vocês. O meu irmão que perguntou aqui sobre pastor, apóstolo, sim, existem pastores e apóstolos. Já falei sobre isso para vocês. Já peguei a Bíblia, já dei várias orientações aqui nas lives passadas, tudo bem? Romanos capítulo 16, você vai ver que tinha uma apóstola no meio deles chamado Júnia. Eu não quero entrar muito sobre isso, tá bom, gente? Glória a Deus. Isaac Souza. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer subir para a live comigo para debater esse tema? Não faça chacota daquilo que eu estou ensinando aqui não, tá bom? Existem sim mulheres na Bíblia que pastoreavam. Existe Priscila, que tinha uma igreja na casa dela. O apóstolo Paulo escreveu para ela, Priscila e Áquila. Ela era pastora da igreja, assim como seu marido Áquila. Gente, eu posso dar inúmeras bases para vocês aqui. O problema é que vocês não estudam a Bíblia. O problema é que vocês não estudam a Bíblia. Vocês ficam vendo esse monte de pastorzinho reformado aí, pregando um monte de asneira com base em machismo.
Deus nunca fez machismo, Deus nunca foi machista. Você acha que Deus vai fazer diferença entre homem e mulher? Só porque a mulher não tem um pênis no meio da perna, ela não pode pastorear? Só porque a mulher não tem um pênis no meio da perna, ela não pode ser apóstola? Só porque a mulher não tem um pênis no meio da perna, ela não pode ser uma evangelista? Aonde está isso na Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 11, o termo é grego, ali é gênero humano. Quando Jesus subiu para o céu, ele nunca fez distinção de homem e mulher. Jesus nunca fez isso. Quem faz isso é esse monte de pastor reformado aí. Um monte de pastor reformado. Vocês não leem a Bíblia, por isso que vocês estão falando esse monte de asneira. Débora era juíza, maior autoridade de Israel. Juíza e profetiza. As maiores posições que alguém poderia ter numa sociedade, num âmbito de comunidade de Deus. Miriam era profetisa. Ana era profetisa. Priscila era pastora. O apóstolo Paulo em Timóteo manda as mulheres mais velhas pastorear as mulheres mais novas, aconselhar as mulheres mais novas. Isso é o quê? Vocês querem ficar criando termo onde não tem. Ainda fica fazendo chacota por não conhecer a Bíblia. Vocês não conhecem a Bíblia e falam do que vocês não conhecem. Vocês não conhecem nada. Vão estudar a Bíblia para depois vocês virem aqui debater comigo. Se quiser, eu chamo você aqui para a live. Se é que você tem argumento para isso. Você percebe como que as pessoas estão cegas? Não conhecem a Bíblia, querido. Não conhecem a palavra. Jesus nunca fez distinção. Nunca. De mulheres. Pelo contrário, Jesus começou a quebrar todo o padrão machista que tinha na época de Jesus. Vocês não conhecem a Bíblia, por isso que vocês falam do que vocês não conhecem. Vocês não leem a Bíblia. Vocês não conhecem a Bíblia. Eu vou te falar uma coisa. Sem as mulheres, nós homens estávamos todos perdidos. Perdidos. As mulheres têm muito mais sensibilidade do que nós. Quem seria eu se não fosse minha esposa, intercessora pela minha vida? Agora minha esposa não pode pregar na igreja porque ela não tem um pênis no meio da perna. Vocês são hipócritas, mas matando o ministério das mulheres. Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. Pode ter apóstola, mas não pode ter pastora. Vai ler tua Bíblia, Romanos capítulo 16. Tinha uma apóstola no meio de todos os apóstolos, mulher. Pode ter apóstola, mas não pode ter pastora. Hipócritas. Nem tem termo missionária na Bíblia. Nem existe esse termo na Bíblia de missionária, para você ter ideia. Estamos aqui com 400 e poucas pessoas online. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou escrevendo um livro chamado O Chamado da Mulher. Presta bem atenção. Eu estou escrevendo um livro chamado O Chamado da Mulher. Eu pego lá de Gênesis, eu pego a Bíblia inteira, mas pegando todo o exemplo. Esse livro vai ser lançado, eu quero que vocês leiam esse livro. Profeta, não quero comprar, o problema é seu. Não quer comprar, o problema é seu. Então fica na sua insensatez e tolice. Agora, você que for ler esse livro, eu quero que você leia esse livro meditando, grifando, anotando, para todo falso pastor que vier sobre você, para você quebrar esse monte de argumento fajuto aí. Tá bom? Isso é um argumento fraco, gente. Não pode ter pastora. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está escrito que a mulher não pode pastorear? Hipócritas. Esse livro vai ser lançado para vocês chamado O Chamado da Mulher. Mulheres que estão aqui nesse grupo, vão ler. Hoje nós temos várias mulheres de referência no Brasil. Mulheres que são muito mais homens do que vocês, pregadoras do Evangelho. Pregadoras cheias do Espírito Santo de Deus. Tem uma pastora que me ensinou muito, pastora Tânia Tereza. Era uma juíza, abandonou o cargo de juíza, ganhando mais de 25 mil reais por mês para servir o Evangelho, ser pregadora do Evangelho, ganhou milhares de almas para Jesus e vocês estão falando que não tem... Ô, gente, me poupe, vocês são hipócritas. Hipócritas. Esse monte de pastorzinho reformado que está surgindo aí, ai, Israel só tinha homens. É claro, estavam numa cultura machista. Deus é sábio, Deus tolerou muitas coisas. Deus tolerou o homem ser casado com mais de uma mulher. Ele tolerou, não significa que era a vontade dele. Tolerar não significa a vontade perfeita de Deus, querido. Leia a Bíblia e entenda. Vocês estão aqui na live. No dia que vocês lerem a Bíblia inteira, pelo menos uma vez de capa a capa, vem aqui conversar comigo de Bíblia. Vem aqui conversar comigo de Bíblia. Se é que vocês têm coragem de subir aqui na live comigo. Não importa quem você seja. Não importa. Não importa teu termo. Eu falo do que eu conheço, querido. Eu falo do que eu conheço.
Eu estudo a Bíblia há mais de 12 anos. Fiz teologia com grandes homens de Deus. Grandes homens mestres, cultos no estudo da palavra do Senhor. Tudo que eu estou te ensinando aqui, querido, é com base bíblica. Então, amado, para de falar baboseira. Para de falar coisa que você não sabe por falta de ler a palavra. Abra tua boca se você tiver conhecimento. Mas fecha tua boca se você não tiver conhecimento. Com muito amor eu estou falando isso aqui para vocês. Eu estou falando aqui com amor. Isso aqui é uma correção, mas é com amor. Mulheres que estão me ouvindo aqui no grupo, presta bem atenção. Mulheres que estão aqui no grupo, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Não deixem um homem matar o chamado de vocês. Não escute homens. O apóstolo Pedro, ele disse, eu não escuto a homens. Mandaram Pedro calar a boca para a pregação do evangelho lá em Jerusalém. Sabe o que ele falou? Eu não vou escutar vocês. O que eu vou fazer? Eu vou escutar homens e deixar de ouvir a Deus? Escute a Deus. Vocês mulheres que estão aqui no grupo, não deixe esses homens, com essas doutrinas do inferno, matar o chamado de vocês. Se Deus te chamou para pastorear com teu marido, pastoreie. Se Deus te chamou para ser uma evangelista da palavra de Deus, seja uma evangelista. Se Deus te chamou para ser uma diaconisa, uma serva na casa do Senhor, seja. Tudo o que Deus te chamou para fazer, faça. Não escute homens. Se o teu pastor não aceita isso, saia dessa igreja. Procure uma igreja que pregue a verdade. Procure uma igreja que ensine a verdade. Se o teu pastor é um insensato de Bíblia, não conhece Bíblia, leia meu livro. Eu vou lançar o livro, leia meu livro, grave cada argumento, sente com o teu pastor e vá lá engolir ele na Bíblia. Tá bom? Engula teu pastor na Bíblia. Se ele não aceitar, a Bíblia diz, se você chegar até alguém e repreender ele e ele não aceitar, o considere como publicano e gentil. Ele não é digno de compreender a palavra porque ele não entende a Bíblia. Tudo bem? Glória a Deus. Não deixe ninguém matar vocês. Mulheres estão aqui, presta bem atenção. Não deixe Deus de lado para escutar homens. Coloque os homens de lado e escute a voz de Deus. Se você tem um chamado, mulher que está aqui me ouvindo, boa parte do meu público tem mulheres me seguindo aqui. Escute a Deus, não escute homens. Se você tem um chamado na tua vida e Deus já começou a queimar isso no teu coração, faça o que Deus chamou para fazer. Não dependa de homens. Tudo bem? Débora não dependeu de Baraque. Baraque com medinho era para ser o cabeça, né? Ai não, eu não vou para a guerra se você não for comigo. Débora falou o quê? Mas eu tô falando que você vai ser vencedor. Você vai vencer a guerra. Não, eu não vou para a guerra. Aquela mulher foi para a guerra. Querido, guerreira, juíza e profetiza. Contra argumentos da Bíblia, querido, você pode falar o que você quiser. Não existem argumentos. A Bíblia fala por si só. Ela fala por si só. Aceite que dói menos. Mulheres, muitas vezes, são muito mais usadas do que você que está aqui me ouvindo, que proíbe mulher de pastorear na igreja. Hipócritas. Amém? Eu quero que você entenda, querido, nessa live. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui para ficar dando cajadada nas pessoas. Eu estou aqui para ensinar. Mas às vezes a correção é necessária. Quem ama, corrige. E se eu estou corrigindo vocês, eu estou falando a verdade aqui. E se você duvida do que eu estou te falando, vai estudar. Vai estudar a Bíblia. Pegue tua Bíblia e vê se eu estou falando aqui, vê se tem alguma vírgula do que eu falei que está fora da palavra. Vem aqui me corrigir. Tudo bem? Mas vai ler tua Bíblia. Vai estudar tua Bíblia. Vai meditar na palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós falamos aqui sobre o Espírito Santo de Deus, como que o Espírito Santo nos toma, como que o Espírito Santo nos usa, derramando sabedoria, conhecimento, direcionamento. Eu ia ler mais algumas coisas para vocês, mas não vai dar tempo nessa live. Infelizmente não vai dar tempo, tá bom? Mas eu vou continuar com esse ensino à noite. Eu quero mostrar outros textos, como o próprio Espírito Santo bloqueando o apóstolo Paulo para não ir pregar em alguns lugares. Vou te dar um exemplo. Eu sou chamado para pregar em muitas igrejas, mas eu não prego em todas as igrejas. Eu prego nas igrejas que o Espírito Santo me autoriza a pregar. Porque aquela igreja que prega a palavra fora daquilo que a Bíblia coloca, eu não prego lá. Eu não prego em igreja que aceita. Eu não prego em igreja que prega heresia. Eu não prego, querido.
Não prego, pode me chamar, pode mandar uma carta, pode fazer um vídeo, eu não vou. Eu prego em igrejas que falam a verdade, que ensinam a verdade. Pastores que pagaram o preço de orar comigo, pelo menos 1 hora. Pastores que eu conheço a vida, que eu conheço como ele trata a esposa, como quando ele trata os filhos, como que é a vida dele com Deus. Aí eu vou lá pregar e vou servir a igreja. Pregar e derramar poder sobre aquela igreja. Amém? Glória a Deus. Então à noite, às 7 horas da noite, nós vamos continuar com esse ensino aqui poderoso sobre como o Espírito Santo nos direciona, como que o Espírito Santo nos leva, nos direcionando para lugares que ele quer. Amém, queridos? Glória a Deus. Marcos Santos. Marcos Santos, eu não vou nem te responder aqui, meu irmão. Eu não vou nem perder meu tempo com o que você está falando. Tudo bem? Eu já perdi tempo com muita pessoa na internet que não tem conhecimento nenhum de Bíblia. Hoje eu não perco mais tempo. Sabe o que você faz? Vou dar uma dica para você, um conselho, se é que você escuta conselho. Pega aqui e sai da minha live. Você não merece estar aqui na live. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Tudo bem? Tá avisado aqui. Se eu sou herege, pega e saia da Bíblia, pega e saia daqui da live, porque você já está fora da palavra há muito tempo. Não vou perder tempo com você. Gente, eu já subi muitos pastores aqui, para conversar comigo, que falou só baboseira, tá? Falou só baboseira, não tem conhecimento nenhum de Bíblia. A maioria desses pastores nunca leram a Bíblia uma vez a vida inteira. Nunca. Então, eu não vou perder tempo com esses hereges, esse monte de gente que aí fica ganhando dinheiro de vocês. Não vou perder tempo. Saia da live, tá bom, meu irmão? Isso aqui não é pra você, não. Isso aqui é alimento sólido pra quem é espiritual. Tudo bem? Então, beleza. Tô falando abobrinha, então saia da live, meu irmão. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Se eu tô falando abobrinha, você tá fazendo o que aqui na live? Tá perdendo seu tempo, certo? Então vai procurar o que fazer da vida, 10 horas da manhã, vai trabalhar, vai ensinar alguém. A minha maior o prejuízo aqui, né, de falar isso pra você ensinar alguém, é porque se você não compreende o que eu tô ensinando aqui na live, você vai ensinar só baboseira para as pessoas, né? Se você é pastor, você tá ensinando só baboseira na tua igreja. Esse é meu medo. Desse monte de gente aqui for pastor ou ter algum cargo de liderança na igreja. Infelizmente. Infelizmente. E um monte de gente sendo ensinada de maneira errada. Então sai da live. Tudo bem, Marcos? Glória a Deus. Segue teu caminho. Show de bola. Bênção demais, gente. Glória a Deus. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos que falam fora da palavra, descarte. Seja um beriano. Profeta, o que é ser beriano? Berianos eram pessoas que nasceram em Bereia, cidade de Bereia. Quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade para pregar algumas coisas da parte de Deus, os berianos começaram a analisar para saber se tudo aquilo que ele falava vinha da parte de Deus. Seja como beriano. Duvida do que eu estou falando? Vai para a Bíblia e vê se eu estou falando alguma coisa que está fora da palavra. Amém? Glória a Deus. É isso que eu quero mesmo aqui na internet, que vocês sejam pensantes, pessoas pensadoras da palavra. Julgar. A Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, quanto mais o que sai da boca dos pastores na igreja. Julguem as profecias para saber se elas provêm de Deus de verdade. Não é assim que a Bíblia diz? Quanto mais o que esse monte de gente está ensinando na internet de maneira errada. Amém, queridos? Julgue, questione, duvide mesmo. A Bíblia manda nós fazermos isso. Tudo bem? Glória a Deus, amados. Espero que essa live tenha sido abençoada para a tua vida. Espero que você tenha sido aqui muito edificado, transformado nessa live. O meu propósito nessa live é que você cresça com Deus, amadureça. Que você seja verdadeiramente um discípulo de Cristo. Não seja manipulado por esse monte de gente que está aí fora pregando um monte de baboseira. Pessoas que não têm exemplo. Hoje a gente está vendo um monte de gente na internet pregando sem exemplo, divorciado. Gente, se a pessoa é divorciada, nem escute essa pessoa. A Bíblia diz que o bispo, aquele que governa, tem que ser irrepreensível. Se essa pessoa tem do que ser repreensível, ela não é digna de estar no altar pregando a palavra. Tem tanta coisa que se eu for falar aqui para vocês, vocês vão ficar de boca aberta. O problema é que vocês não conhecem a Bíblia. Mas fica tranquilo, queridos. Eu estou aqui para ensinar vocês. Amém? Eu estou aqui, o Senhor me levantou como profeta nessa terra para ensinar a verdade. Então venha para essas lives para ouvir a verdade. Venha para essas lives porque aqui você não vai ser massageado. Não vou massagear o teu ego. Aqui você vai aprender a verdade. Amém? Glória a Deus. Aqui você vai ser formado, forjado em um verdadeiro discípulo de Cristo, verdadeiro servo do Senhor. Aqui você vai aprender Bíblia.
Aqui você vai aprender a palavra. Vai ser confrontado, vai ser muitas vezes corrigido, sim. Mas se você for corrigido é porque o Senhor ama você e continua falando com você. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Conclusão dessa live. 2 pontos. Ame ao Espírito Santo e seja direcionado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são direcionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quer ser filho de Deus? Então seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa eu tirar esse rapaz aqui que ele não quer nada com Deus e não sai da live. Meu irmão, segue seu caminho. No grande dia, eu e você estaremos diante do trono de Deus, do trono branco. E você vai ver quem de fato está certo. Espero que Deus abra teus olhos e tenha misericórdia da tua vida. Tá bom? Eu tô te bloqueando aqui porque você não quer ficar na live. Você não quer. Então, tô te bloqueando. Amém, queridos? Tive que bloquear, infelizmente. Não para de falar e não sai da live. Na verdade, ele quer aprender comigo, mas o orgulho dele, o ego dele é tão grande, que ele não consegue abrir mão daquilo que ele pensa. O orgulho, gente, é um pecado tão sério, você não tem noção. O orgulho é um pecado que vai levar muitas pessoas para o inferno, viu? Muitas pessoas. Quem tem orgulho no coração tem o mesmo sintoma de Lúcifer, orgulhoso. Orgulhoso. Tive que bloquear, por quê? Embora ele fala que eu esteja falando asneira, baboseira e heresia, ele não sai da live para aprender. O orgulho é tão forte que ele não consegue reconhecer. Tive que bloquear. Tá bom? Glória a Deus, amados. Bênção demais. Espero que você tenha aprendido muito aqui nessa live. Espero que você tenha aqui crescido muito com Deus. Espero que você possa aprender um pouco mais aqui e crescer no nível de autoridade e intimidade com Deus. Amém, queridos? Não basta somente você aprender aqui, querido. Você precisa também não só aprender, mas praticar a palavra, ser praticante. É isso que te garante ser bem-sucedido em Deus e numa caminhada com Deus. É a prática da palavra de Deus. Alinhamento ao Espírito Santo de Deus. E vigie quem que vocês estão ouvindo na internet. Toma cuidado. A Bíblia diz que a árvore ela é reconhecida pelos frutos. Profeta, o que é os frutos? As ações, as atitudes, o comportamento, a maneira de viver, a vivência, o estilo de vida. Olha para isso nessas pessoas. Ah, profeta, mas ele profetiza. E daí? O diabo também profetiza? Ah, mas ele revela. E daí? O diabo também é adivinho. Ah, mas ele curou. O diabo também tira a enfermidade. Se ele coloca, ele tira. Não é isso que garante uma pessoa que é filha ou serva de Deus. O que garante é a vida que ela leva. É as ações dela. É o comportamento dela. É a vida que ela levou a vida inteira. É o testemunho que ela dá. É isso que você vai analisar. Não é o que ela faz. Porque o diabo vai enganar muitos. A Bíblia diz que o diabo vai enganar até muitos, até se for possível, os próprios eleitos. Ou seja, se você não tiver discernimento do Espírito, aprender a andar com o Espírito, aprender a olhar os frutos, as ações daquela pessoa, você vai ser enganado. Pelo que ela fala, pelo que ela faz. Analise as ações. O comportamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Tem uma pessoa aqui que ela não tem nem coragem de colocar o nome dela na internet, né? RRR, escreveu. Não existe diabo, não existe? No dia da sua morte você vai ver se não existe. Pague o preço para acreditar nessa baboseira. Quando você morrer, você vai ver quem que você vai se encontrar primeiro. Quem vai aparecer para você face a face com você. Aí não adianta. Cada um coloca a sua esperança em quem quer. Eu coloco minha esperança no Deus vivo, aquele que criou os céus e a terra. A minha vida está pautada nele. Na palavra dele. A minha vida é direcionada por ele. Cada um coloca a sua vida nas mentiras que quer, não é? Mas no dia da tua morte você vai ver com quem você vai se encontrar, se ele não existe. Cada um prestará conta a Deus, daquilo que fez, falou e acreditou. Eu prefiro colocar a minha esperança em Jesus e na sua palavra. Amém? Glória a Deus, amados. Essa live foi bênção para tua vida. Deu para você aprender muita coisa aqui. Escreve aqui como que foi essa live para você. Foi abençoada? Deu para você aprender muita coisa aqui nessa live?
Amém, glória a Deus. Eu tô dando risada aqui, não é do que vocês estão falando aqui não, tá? Eu tô dando risada do que essa mulher aí, RRR, falou. Falou que, ela acabou de falar, que o diabo foi inventado. Foi inventado por Deus, lógico. Deus criou ele, não foi? Deus criou ele como um anjo e ele caiu. Mas morre. Morre que você vai ver o que vai acontecer com você. A sua morte vai chegar, isso aí não tem pra onde você correr. Você pode até não acreditar na morte, como você não acredita no diabo, mas ela vai vir. E nesse dia, se você não tivesse arrependido dos seus pecados, você vai se encontrar com uma criatura tão feia que você nunca pensou. Você vai tentar correr, não tem pra onde você correr. É a eternidade com inferno e sofrimento. Pode não acreditar, mas isso vai acontecer. A culpa é sua por não acreditar. Paga o preço. Paga o preço pela dúvida. Paga o preço. Paga o preço. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos orar então, para a gente estar finalizando essa live. Eu quero só agradecer aqui todos os seguidores que têm me acompanhado, que têm seguido aqui, né? Que você tem aqui aprendido, né? Isso aqui é uma via de mão dupla. Quando vocês também entram nas lives, isso nos motiva a continuar, nos motiva a continuar com esse trabalho. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Você não tem noção como não é fácil. Não é só você vir aqui ligar uma câmera e falar, tá? Não é só isso. Existem demônios que têm atacado a minha vida porque eu tenho levado pessoas aos pés de Cristo. Tem pessoas que têm me perseguido muito, muito na internet. Você não tem noção. Então, ore pela minha vida. Ore por mim, tá bom? Para que o Senhor possa me ajudar, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, para que possa cumprir tudo aquilo que Deus colocou para mim cumprir nessa terra. E a oração de vocês é muito importante para isso, tá bom? Orem pela minha vida. Quando você for orar, você vai ver que o Espírito Santo vai lembrar você. Ore pela vida do profeta Lucas Jerônimo, para que você possa ajudá-lo nessa caminhada. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e eu creio na oração de cada um de vocês aqui, para que possa me dar mais poder, mais sabedoria, mais autoridade, mais fogo do alto, para que eu possa cumprir aquilo que Deus colocou para mim cumprir. Amém? Glória a Deus. Interceda pela minha vida, em nome de Jesus. Assim como eu tenho orado pela vida de vocês, que seja recíproco. A oração nunca, nunca, nunca é demais. Quanto mais, melhor. A oração é maravilhosamente bem-vinda em nossas vidas. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Benção demais. Maravilha, então. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui te ensinando, amém, queridos? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, eu estou aqui te ensinando. Então, nós vamos continuar com esse ensino do Espírito Santo à noite, na live das 7 horas. Não perca. Você vai aprender muita coisa para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo bem? No sábado e no domingo, muda só um pouquinho essa dinâmica. No sábado só tem a live da manhã, aqui na minha rede. E no domingo só tem a live da noite, tá bom? Profeta, e a live da noite do domingo é em que rede? É na rede da igreja, tá bom? A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, chamada Êxodo Church, aqui em São Paulo, tá bom? O nome da igreja é Êxodo Church. Para quem quiser um dia, sei lá, visitar ou quiser entrar no canal da igreja, no Instagram, todas as lives dos cultos são feitas pelo Instagram da igreja. Então, se você quiser aprender também as pregações, tudo aquilo que Deus tem me ensinado a passar para a igreja, que eu pastoreio aqui em São Paulo, nós somos uma média de 50, 70 almas ali dentro da igreja, pessoas verdadeiramente alinhadas em Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. E então, você pode também assistir o culto se você assim quiser. Tudo bem? Glória a Deus. Você que está aqui na live, que não me segue, eu recomendo que você me siga. Tem um botãozinho na tua tela aí, um botão escrito seguir. Amém? Siga, querido. Siga, para que você não perca os próximos conteúdos, para que você não fique fora dos próximos ensinos, para que você possa ser aberto aos teus olhos espirituais, segundo não o que eu penso, mas segundo o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Sempre a palavra de Deus vai ser a nossa luz, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ela nos direciona, ela que tem que ser o centro, e não o que nós pensamos, ou o que nós achamos, ou o que nós fomos ensinados e aprendemos a vida inteira, mas pela palavra. É ela que é inerrante, infalível, e tem o poder de entrar entre as juntas e medulas, espírito e alma. É ela que nos move a viver o poder de Deus. Tudo bem? Quanto mais enquadrado na palavra, mais o Senhor nos dá sabedoria, fogo, virtude, poder para manifestar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por essa live. Tem muitas pessoas aqui da live que eu percebi aqui o rostinho, que já me segue há muito tempo, né? Muita gente aqui que já tem acompanhado as lives já há um período. Querido, glória a Deus por isso. Você tem sido aqui
edificado pelo Espírito Santo, né? Se você está aqui é porque você encontrou aqui uma fonte de águas vivas, da onde você pode se alimentar, da onde você pode beber, da onde você pode ali chegar de maneira profunda, né, com Deus. Então, continue, amado. Você vai ser muito edificado e vai crescer muito com Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, então? Feche os teus olhos onde você está. Vamos falar com o Eterno, Criador dos céus e da terra. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por essa live maravilhosa. Senhor, obrigado pelas correções, obrigado, Pai, pelos ensinos. Pai eterno, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado conosco por meio da Tua palavra. O quanto nós aprendemos hoje, Pai, na dependência do Espírito, como que homens na Bíblia, como Otiniel, Jefté, Malaléu, Senhor, como, por exemplo, Pai, como nós falamos, Gideão, nós falamos aqui, Pai, também sobre Jesus, falamos, Pai, como que todos os homens da Bíblia eram direcionados pelo Espírito Santo, até mesmo, Pai, do que não fazer. Que nós sejamos, Pai, direcionados pelo Teu Espírito naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, os projetos, os sonhos, Pai, que o Senhor colocou para nós. Que nós possamos estar dentro, no centro da Tua vontade. Nem, Pai, um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda, Pai, mas no centro da Tua vontade e da Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Que a Bíblia, Pai, a Tua palavra nos mova, nos edificando, nos transformando, nos edificando, Pai, na graça. E que nós venhamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o Espírito Santo, com o qual nós somos selados para o dia da redenção, o dia em que nós nos encontraremos com Cristo nos ares para toda a eternidade no arrebatamento. Senhor, esperamos essa data, esperamos esse dia ansiosamente. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar mais sabedoria, mais entendimento nessas lives e que nós possamos falar aquilo que vem do Teu coração, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nós, por nós, através de nós, e que nossas vidas, Pai, seja uma Bíblia, para que muitas pessoas possam ler. Que a nossa vida vai ser o livro, vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então é necessário que nós tenhamos frutos de justiça. Andemos, Pai, em ações verdadeiras, ações, Pai, íntegras, ações, Pai, tementes a Ti, em nome de Jesus. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nessas lives, em nome de Jesus. Nos encha, nos purifica e nos leve, Pai, a um nível de glória e santidade mais profundo, em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Que Deus abençoe tua vida. Estamos aqui com 300 pessoas online aqui somando nas duas plataformas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo da verdade. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa. Aproveite essa quinta-feira maravilhosa e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um abraço, amado. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Em nome de Jesus. Estou aqui para servir você, para honrar ao meu Deus e a sua palavra. Tá bom? Até a noite, às 19 horas, estaremos juntos aqui para mais um período. Fica na paz, queridos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.